Olá pessoal, começando mais um Falando de Negócio na terceira temporada, e a gente está começando essa temporada com uma série voltada aos jovens empreendedores. Então, temos uma jovem empreendedora aqui, né, e a gente vai começar o nosso bate-papo, que ela tem relação total com doce, né? Estamos falando da Vitória Penso, da doceria Penso, que é um excelente exemplo de um empreendedorismo que transformou vidas, criou oportunidades e gerou propósito, né? Mais do que falar sobre doce, a gente vai falar sobre coragem para recomeçar, inovar, identificar oportunidades, construção da sua marca e o impacto que um pequeno negócio pode trazer na vida das pessoas. Seja bem-vinda, Vitória, e obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, que agradeço pela oportunidade. Tá, a tua história de empreendedora começou vendendo brigadeiro enquanto você fazia faculdade. Eu vendia brigadeiro, eu tinha um trabalho CLT na época, eu trabalhava numa concessionária de carros. E aí o que eu ganhava na loja não dava para comprar um carro. E aí eu panfletava, na época tinha bastante panfletagem, barzinhos e tudo. E aí tem um projeto do Sebrae que chama Empretec. Sim. E aí uma colega de faculdade, ela ganhou, ela fez, né? Ela fez o Empretec. E aí ela falou assim, amiga, eu tenho 100 caixas de brigadeiro pra vender. Me ajuda a vender? Eu falei, não posso, eu vou panfletar depois da aula. Ela falou assim, quanto tu vai ganhar? Eu falei, R$25. Isso era em 2017. Ela, eu te pago 50 pra tu vender comigo. Eu falei, opa, é o dobro. Eu falei, então bora. Aí ela, onde é que a gente vai vender? Eu falei, vamos vender nos mesmos bares que eu já ia panfletar. A gente vendeu as 100 caixas a R$5, cada caixinha em umas 3 horas. Eu falei, nunca mais entrega um panfleto. Aí eu cheguei em casa com os R$50, comprei leite condensado, comprei coco, comprei Nescau, assim, do mais baratinho que tinha no mercado. Comecei a fazer brigadeiro e no outro dia eu vendi, nunca mais entreguei um panfleto. Foi a última vez que eu entreguei panfleto, foi na noite anterior. E aí em 4 meses mais ou menos eu juntei R$15 mil. Tudo que eu vendia de brigadeiro era só para comprar o carro. Mas esse carro já era propósito teu, já era sonho teu? É porque a minha mãe trabalhava... Não, é porque assim, a minha mãe trabalhava como diarista, né? Ela se divorciou do meu pai e assim, minha mãe nunca fez faculdade, nada. E quando ela se divorciou, ela começou a fazer faxina. E aí teve uma situação que me marcou muito, assim, na época de faculdade, que foi um dia que ela me esqueceu na aula. E eu não sabia pegar ônibus. Eu morava no São Bento, na época. E aí eu ligava, ela não atendia, e aí eu pedi carona, não tinha dinheiro pra ir pra casa, e eu pedi carona com um professor meu, e eu cheguei em casa, minha mãe tava do lado da moto, deitada assim na sala, dormindo. Ela tava cansada. E aí eu falei, cara, eu gritando, pô, a senhora me esqueceu, mandando um monte de coisa no WhatsApp, na época não tinha aquela função de apagar a mensagem. E eu falei, a senhora me esqueceu, a senhora é muito insensível, não sei o que e tal. E aí eu cheguei em casa e me deparei com a minha mãe, do lado da moto, assim, colocando o tênis, dormindo, assim, na porta de casa. Bate aquele arrependimento. E aí eu falei assim, cara, não quero mais que minha mãe passe, assim, por isso, de ter que me buscar, de ter essa responsabilidade. E aí eu falei, não, eu preciso trocar de vida, eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar alguma coisa. Só que eu sempre tive muito medo de moto. Justamente por andar de moto com ela, eu sempre tive muito medo. E aí isso foi uma coisa que me marcou muito. E foi bem próximo, assim, foi tipo umas 2, 3 semanas depois que aconteceu esse episódio do Empretec. E aí eu falo, eu nunca fiz Empretec, mas o Empretec ele mudou minha vida. Através de uma outra amiga. Outra pessoa que fez. Que fez. Mas foi o brigadeiro que despertou esse lado empreendedor? Foi a venda do brigadeiro? Eu sempre gostei. Depois inverteu? Eu sempre gostei muito de cozinhar, né? A minha criação, ela vem de interior, sempre morei em fazenda, minha mãe cozinhava. Então, assim, eu fui comer bolacha recheada, eu devia ter uns 13 anos de idade. Porque minha mãe fazia bolacha, fazia macarrão caseiro, fazia molho caseiro. Como a gente morava muito afastado da cidade, tudo era meio que tinha que fazer. Minha mãe fazia o leite condensado, fazia... Por exemplo, o pudim, minha mãe fazia. Ela tirava o leite da vaca, ela fazia o pão caseiro, ela fazia o doce de leite, então ela meio que fazia os ovos do pudim, a gente criava as galinhas, então tudo a gente meio que fazia na fazenda porque era afastado de Boa Vista. E aí eu sempre gostei de me reinventar, de fazer, de testar receita, e aí a paixão pela cozinha vem do berço da minha mãe. E aí quando eu vi a oportunidade de transformar isso num negócio, o meu pai sempre teve esse lado, então... A gente fazia doce e queijo na fazenda, mas ele tinha os porcos, ele tinha as vacas. Então, ele sempre foi aquela pessoa meio virada no sentido de eu vou tirar daqui várias fontes de renda. E ele sempre me incentivou a isso quando era criança.
E aí, desde pequena, eu tenho esse trabalho, mas eu tenho que ter outra fonte de renda. Tanto que hoje eu tenho a doceria, mas eu tenho vários outros investimentos por fora. A minha tese de monografia na faculdade, quando eu me formei, foi Você se formou em administração. Eu fiz uma monografia por querer investir em fundos de investimentos. E aí uma das minhas teses era porque a gente tinha que diversificar. Então você coloca um fundo, mas você coloca um fundo imobiliário, você coloca um fundo de energia, você coloca um fundo de mercado de aviação, porque você sempre diversifica. Enquanto um está em baixo, o outro está em alta, e assim você vai equilibrando a sua balança ali da sua carteira. Pelo pouco que a gente já conversou aqui, tu gosta de organizar as coisas, né? Gosto. Você tem esse perfil de planejamento, gosta de planejar, gosta muito. de testar. Gosto. Né? Gosta de se desafiar. Então eu te pergunto, você empreendeu no primeiro momento por uma necessidade. Você queria mudar de vida, né? Você tinha a história da sua mãe, aquele negócio do amor né, com os pais da gente. Então, o que a gente puder retribuir para eles através do que a gente faz é o melhor atalho para a felicidade da gente, né, como filhos. Mas não é o forte do mercado. O mercado ele empreende mais por necessidade mesmo, e aí ignora as características que eu falei. Você é organizado, você gosta disso, gosta daquilo, você gosta do planejamento. Coisa que o mercado, infelizmente, E eu acho que a gente ignora. não é treinado para isso, né? A gente não é educado financeiramente para isso. Nem na faculdade. Eu comecei a faculdade aqui em Roraima com 16 anos. E eu fiz até o último ano e eu não formei aqui. Eu estava no último ano, meu artigo estava pronto, eu larguei a faculdade no último semestre e fui para São Paulo. Eu voltei para metade lá. Porque eu falei, não, isso aqui não tá... Eu não fui doutrinada na minha infância para fazer concurso. Era o que eu mais escutava na sala de aula, tem que fazer concurso. A administração é um curso para quem quer ser concurseiro, porque é um curso fácil, que tu leva ali meio que nas coxas, sabe? E aí aquilo me revoltava. Eu falava, não, gente, mas tá errado. Meu pai não ensinava que era assim. E aí quando eu fui para São Paulo, eu vi que era um curso assim que eu falei, gente do céu, eu queria voltar pro zero, porque parece que tudo que eu aprendi lá era como que fazer concurso, qual era o concurso que dava para fazer com a administração. Então o brasileiro ele não é incentivado a falar de dinheiro, ele não é incentivado a falar de conta, ele não é incentivado a guardar dinheiro. Então assim, os casamentos, isso eu vi na época que eu fui bancária, os casamentos eles não acabam por traição, eles acabam por situação financeira. E ninguém fala sobre isso no Brasil. Não. Chifre, as pessoas perdoam. É assim, eu acho o cúmulo, tá? Eu acho o cúmulo, acho inadmissível. Mas você quer acabar com o relacionamento, tira o dinheiro. Tira o emprego do cara pra ver se a pessoa fica. É difícil. Mas isso aí, claro, é mais uma questão cultural. Infelizmente, é cultural. É uma discussão que, inclusive, está em voga agora, que é a questão da escala 6x1, que passou para 5x10, né? O Brasil é o único país no mundo que quer distribuir riqueza antes de gerar riqueza, né? Então, antes de investir em infraestrutura, tecnologia, educação, que tudo que você está falando aí é da carência, do déficit educacional que o nosso país tem, né? Porque a gente vê muito o americano como modelo de sucesso por ser a potência que é. Nós vemos a Europa pela qualidade de vida que tem, mas ninguém pega para contar a história como é que eles chegaram nisso. Eles têm orgulho de falar que quebraram, né? Eu acho muito bacana isso. Mas qual é o problema de ter quebrado? No Brasil, você não pode... E quanta gente quebrou e cria uma embalagem que, na realidade, não tem nada a ver com conteúdo, né? E os produtos e os negócios da gente tem que ter esse equilíbrio entre o que a gente mostra e o que a gente tem por trás. Né? Que eu acho que é a preocupação da qualidade, da reputação da tua marca, da reputação profissional e a pessoa também, né? Porque não existe empresa, a tecnologia ela é ferramenta, ela não administra a tua empresa, né? O que vai definir o sucesso da tua empresa são as políticas, né, de gestão que você vai implementar. O empreendedorismo mudou só a questão financeira ou mudou também a tua forma de enxergar a vida? Não, ela mudou a forma como eu enxergo a vida, como eu trato as pessoas, a minha família. Porque assim, hoje o meu modelo de negócio, ele é um negócio que eu tenho que ter pessoas ao meu redor que têm muita maturidade, no sentido de Natal, Páscoa, Dia dos Namorados, eu tô trabalhando. Sim. E eu coloco isso como uma prioridade. Quer dizer que eu deixo minha família de lado? Não. Mas quer dizer que eu acho que ter morado fora
4 anos fazendo faculdade antes de abrir a empresa foi uma coisa muito boa, porque eu aprendi a comemorar isso com a minha família de uma outra forma, então eu não me apego mais a datas. Claro que eu acho muito importante, a gente cria várias campanhas, mas, por exemplo, eu tenho que amar minha mãe todos os dias. Ponto, acabou. Dia das Mães é todo dia. Então não vai importar para ela se a gente vai jantar no domingo de Dia das Mães ou na segunda-feira, quando todos os restaurantes estão vazios, o atendimento vai ser melhor. Só que quando você tem uma pessoa que tem uma linguagem do amor diferente do que isso, ela pode ficar sentida. E como eu morei fora 4 anos, eu meio que trabalhei isso na minha mãe. Então hoje é muito mais fácil. O meu noivo sempre trabalhou com sistema de plantão também no trabalho dele. Então, para ele também nunca teve muito esse negócio de data certinho. Mas eu tenho colegas que se afastaram de mim por conta disso. Por conta de Natal, final do ano, eu não vou para confraternizações, porque o meu foco é a minha empresa, porque eu tenho um objetivo maior. Você se considera uma pessoa focada? Muito. Ousada? Muito. Ousadia com responsabilidade ou limita? Não, ou vai eu no limite? limito no sentido de... Eu acho que a minha maior limitação é a questão de saúde. Eu não coloco a saúde abaixo disso, mas do restante, sim. Vai pra cima. Me afastei de pessoas, cortei relações, as minhas amizades diminuíram. Eu falo que quanto mais o tempo passa, a minha lista de pessoas dos meus eventos privados fica cada vez menor. Na tua visão, isso é bom ou ruim? Eu acho que é bom. Eu acho que porque eu quero me cercar das melhores pessoas. Tipo assim, eu me afastei de muitas pessoas nos 3 últimos anos, porque eu acho que a gente tem que ser interesseiro no sentido de ter pessoas que puxem a gente pra ser melhor. Se eu tô numa roda de pessoas que eu sou a melhor pessoa daquelas 6, aquele lugar não cabe mais pra mim. É meio cruel de falar isso. Mas é cruel, mas no mundo dos negócios a gente tem que falar. Se você se conforma com algo menor do que você vai ter um teu limite. E assim, é até complicado porque chega uma hora que você encontra essas pessoas e você não tem assunto pra falar com elas. E aí Que é o mais dolorido. Você parece estar conversando com a parede. E dói, assim. Você vai falar sobre o quê? A pessoa, uma besteira, assim, trocou a moto? Não. Não sei o que é o carro? Não. Então, eu acho que, assim, Darwin falava sobre isso, né? Eu me apego muito a essa coisa de que eu não me considero uma pessoa muito inteligente, mas eu me considero uma pessoa que se adapta às mudanças rapidamente. Não instantaneamente, mas, assim, eu consigo me adaptar à crise, a não sei o quê, porque eu vejo as pessoas, meu Deus, a crise tá assim, a crise tá assado. E eu, sinceramente, eu falo, cara, beleza, existe uma crise econômica no país que a gente não pode negar, mas o que você tem feito contra isso? Qual oportunidade que você tem descobriu? aparecido mais no seu negócio? Porque assim, eu falo pra você, quando eu apareço na minha rede social, eu não tenho blogueira nenhuma que tá atrelada à imagem da minha empresa. Eu sou a pessoa principal da imagem da minha empresa. Então, eu tô no mercado, as pessoas, oi, eu sou sua cliente, eu fico, oi. Eu não sei quem é, mas a pessoa sabe quem eu sou. E aí eu trato bem, falo, converso. Então, assim, eu não deixo que a minha empresa dependa da imagem de ninguém para vender bem. Isso foi uma coisa que eu coloquei muito claro na minha cabeça, porque blogueiras mudam, pessoas se mudam, pessoas vão embora, blogueiras casam, então eu falei, eu vou fazer isso aqui dar certo e o povo vai ter que aguentar a minha cara. E é isso, vai ter que ser a minha cara e hoje eu sou a cara da minha empresa, eu já sou a minha marca. O que, quando você traz essa questão do aparecer, você já fez algum investimento fora os perfis da tua empresa? Eu faço investimento mensal com tráfego pago. Tráfego pago? Adoro tráfego pago. Ou seja, você faz as coisas de forma planejada, como tem que ser feito, até para te ter a métrica que vai balizar o teu investimento. Hoje a gente investe normal, fora campanhas assim como Natal e Páscoa, a gente investe em torno de R$2.000 em tráfego pago por mês. Beleza. Tem gente que do outro lado, é muito, é pouco. Depende do tamanho do teu negócio, depende de onde tu quer chegar, né? Se você quiser chegar na Lua, deixa eu meter um pouco maior. Mas... Isso, eu falo assim, a gente tem muita margem para isso, porque a gente não tem um ponto físico, né? O ponto que a cozinha, ela existe dentro da minha casa, que é uma casa própria, não paga aluguel, não paga nada. Então, quando a gente tem essa margem, eu acho que a gente consegue brincar com responsabilidade ali e tal, buscar um bom gestor de tráfego, ou fazer um bom curso de tráfego. Hoje tem diversos cursos na internet para você mesmo fazer.
Como eu prefiro destinar esse meu tempo livre para outras coisas, como receitas, criações e vídeos, eu tenho uma pessoa que administra isso para mim, ela faz isso com maestria, mostra relatório, mostra tudo bonitinho. Então, não tenho do que reclamar. Para mim, o tráfego pago é uma coisa assim essencial na minha empresa. Não abro mão. Funciona bem para você, né? Qual é a diferença entre ganhar dinheiro de qualquer jeito e ganhar dinheiro com o que a gente construiu, com coisas que estão aliadas ao nosso propósito de vida? Eu acho que quando a gente ganha dinheiro de qualquer jeito, a gente tem um dinheiro que ele não se multiplica. Primeira coisa, ele não se multiplica e você acaba... Sabe aquela sensação de que você ganha muito, mas no final do mês você não sabe para onde foi o dinheiro? Eu conheço várias pessoas assim, que ganham bem, são concursadas e tudo, e no final do mês, meu Deus, eu não tenho para onde foi. Não sei. Não sabe para onde foi. Então, eu acho que ganhar dinheiro com responsabilidade, quando você tem um propósito que está alinhado, primeiro, você dorme em paz. Deus, se deixar, eu durmo 13 horas por dia. Eu durmo muito em paz. E você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você. Quando você ganha o dinheiro ali, que você é uma pessoa responsável, com objetivos muito claros, com metas estabelecidas, se você tiver um conhecimento um pouquinho mais amplo, daqui a pouco o seu dinheiro trabalha para você. Qual foi o teu... Quanto tempo tem? A doceria? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Já pensou em algum momento de desistir? Não. Nunca passou pela tua cabeça? Não era uma opção. Não era ou não é? Não é uma opção. Não é uma opção. E o que você pensa daqui para frente para o teu empreendimento? Tá chegando num ponto que, assim, eu falo que eu vou pagar a língua porque eu sempre falei que eu não queria loja. Eu sempre falei que eu não queria loja. Só que hoje a gente tá chegando numa demanda que tá ficando, assim, insustentável atender somente com delivery. Quer dizer que eu vou abrir uma loja com café, com não sei o quê? Não. Talvez eu abra um sistema de takeaway, que é um sistema que lá fora é super conhecido, as pessoas gostam muito, que é o quê? Você chega, retira seu pedido e leva pra casa. Que é o que a gente já faz. Só que a gente tem meio que a obrigação de fazer quase que 90% das entregas, porque a nossa fábrica é um pouco mais afastada. Então tá chegando num ponto que talvez eu precise falar assim, olha gente, vamos ter uma loja. Porque, assim, mas o objetivo é aproximar... Mas o objetivo é o quê? Desafogar as nossas entregas. Porque hoje a gente tem um prazo ali, normal, no dia a dia, de 1h30. Até 1h30. Sendo que no Natal a gente prolonga isso para 2h30. 1h30? 1h30. No Natal a gente passou assim pelo caos do caos. A gente tinha mais de 500 pedidos para administrar, para entregar. Eu fui parar, era 11h40. Entregou tudo? Entreguei tudo. Mas a loja ficou fechada no aplicativo mais de 3 horas. Porque assim, abria a loja, saía tipo 15 pedidos. E tudo para entrega, porque as pessoas não queriam buscar. Se fosse central, todo mundo ia querer buscar. O teu gargalo hoje não é produção, é logística. É também a questão da produção, porque eu fico muito tempo no mapa vendo rotas de entrega. Então, se as pessoas fossem buscar, eu conseguiria sair dessa parte e produzir mais. Aí tu fica monitorando todas as entregas. Isso. Monitoro, vejo para entregar, se o motoboy cai, se acidenta. Aí liga pro cliente. Às vezes o cliente pede o pedido, sai de casa, o motoboy fica lá na frente. Acontece muito. Eu pedi aqui, eu esqueci. Saí para ir no mercado. E aí, tem uma coisa interessante, que as pessoas, a maioria não liga para isso, mas eu acho que você, pelo teu perfil, eu acho que você tem essa preocupação. As pessoas acham que pelo motoboy ser uma mão de obra terceirizada, o erro é do motoboy. Não, Você puxa para a sua marca a responsabilidade. Já teve caso da cliente ligar, a gente teve um caso de um motoboy que se acidentou, ele foi pro hospital, quebrou perna e tal, a mulher ligou e falou, o meu pedido não chegou aqui, eu falei, moço, o motoboy se acidentou, eu não tô nem aí pro motoboy, eu quero meu pudim. Eu falei, moço, ele tá no hospital, a gente tá vendo pra ver o que tinha de pedido pra poder... Então, você agiliza, senão eu vou cancelar. Humanidade, hein? Ou então a pessoa pegar, não atender, o motoboy volta, porque assim, o motoboy é terceirizado, né? A gente tem uma taxa que é fixa dos motoboys, ele vai, a gente pagou, vamos dizer, R$18 para o Paraviana. Aí a pessoa não recebeu. O pedido tem o quê? Tem que voltar para a fábrica, então a gente paga mais R$18 para o pedido voltar pra gente. Aí a pessoa chega em casa, ela fala, agora eu cheguei, agora atrás. Eu falei, moça, a gente pagou quase R$40 pro seu pedido ir voltar.
Você tem que, se você quiser receber, a gente pede para você pagar a volta dele e a nova ida. Ah, não vou pagar. Você compraria o teu produto? Compraria. Pagaria mais? Pagaria. Mais do que você hoje cobra dos seus clientes? Pagaria. Tem margem para isso? Tem. E aí você pensa... Já não estou dizendo que vai reajustar, até porque o pessoal não ouça isso, senão vai prejudicar a entrevistada. Mas você pensa em... Tem a cultura do agregar valor? Tem. Para que a tua marca você não seja mais um, vamos dar um exemplo, mais um pudim, já comi lá o pudim, gostoso pra caramba, né? Seja mais um brigadeiro, mas seja o pudim e o brigadeiro. Quais as técnicas que você utiliza, não para alterar preço agora, né? Porque tem que saber a diferença de preço e valor, né? Quais são as estratégias que você usa para que os produtos seria penso, sejam diferentes de tudo que tem em Boa Vista, tudo tem em Roraima? Então, boa parte dos nossos produtos, eles vêm de experiências que eu tive em viagens. Então, quando uma pessoa compra uma sobremesa comigo, eu acredito que ela está comprando a experiência de ter viajado de alguma forma para algum lugar. A gente tem uma torta de doce de leite que está vendendo pra caramba, inclusive vai estar no nosso cardápio de Arraial. E é uma torta que eu aprendi em João Pessoa, com a minha sogra. Então, assim, eu estava em João Pessoa de férias, eu filmei essa torta, eu filmei fazendo a torta, eu falei que ia trazer a torta, eu falei que aprendi a torta. Então, a história por si só, hoje, ela se vende. Eu vou te dar um exemplo. No ano passado, a gente teve uma fila de mais de 400 pessoas no Morango do Amor, no Arraial. De vez em quando aparecia uma pessoa ou outra que falava, meu Deus, é um absurdo essa fila. As pessoas da fila me defendiam. Tá aqui porque quer. Só tá aqui quem quer. Ou então a pessoa falava assim, mas a menina foi lá em Minas Gerais aprender essa receita, esse curso, ela viajou, ela gastou. Então, quando você tem isso de você buscar referências fora do seu estado, eu falo que assim, o Morango do Amor, ele viralizou. Só que quando eu trouxe para Boa Vista, ele não estava viralizado, porque eu me antecipei. Eu sabia que eu ia fazer o Morango do Amor no Réveillon de 2024 para 2025. Eu planejei 6 meses. Para chegar na fila do Arraial, a pessoa falou, foi sorte. Não foi sorte. Foi planejamento, foi teste. Eu tinha panelas de quase 3 mil reais trabalhando para mim. Eu fui numa feira em São Paulo 2 semanas antes. Passei 1 semana comendo Morango do Amor. Hoje eu não consigo mais comer aquele caramelo, porque eu comi tanto para gerar tanta expectativa que eu não consigo mais comer. Às vezes eu gravo ali uma vez ou outra para fazer o barulhinho e tal, para colocar no delivery, mas eu mordo, como e já quem quer aqui na cozinha, e já passo para outra pessoa. Então eu falo que por trás de pessoas que têm muita sorte, tem muito trabalho, tem muita abdicação, sabe? Tem muita responsabilidade. E as pessoas, elas têm essa visão, às vezes, deu sorte, poderia ser qualquer pessoa que trouxe o Morango do Amor, foi coincidência. Não é coincidência. Porque até para você... Porque a gente teve uma entrevista que nós demos pro G1, que foi assim, confeiteira vende 34 mil em 2 dias. O pessoal, nossa, que mentira. Se você trabalha na cozinha da sua casa, realmente. Agora, se você tem uma cozinha industrial, se você tem equipamento para isso, você consegue escalar para você ter esse retorno. É uma coisa que a gente fica até triste com o nosso mercado, e vai sair, o Sistema S está com uma ideia aí muito legal, de uma campanha de valorização do produto local. Eu costumo dizer que o nosso mercado, em função da migração, da miscigenação da nossa gente, eu cheguei aqui num ano que o pessoal dizia que o que menos tem em Roraima é roraimense. Né? E eu acho que continua sendo desse jeito. E por isso a gente construiu um mercado bem diferente. Aqui é diferente de qualquer parte do Brasil. E digo que às vezes nosso mercado é metido a besta, né? Porque a gente não valoriza o esforço do nosso empreendedor. A gente tem aqui indústria de bebidas, a gente tem aqui indústria de óleo de soja. Você vai no supermercado hoje, você enche um carrinho com produto feito em Roraima. E eu já vi pessoas que quando olham na bebida é industrializado, engarrafado por empresa tal. Não, é feito aqui, né? Por que a gente desvaloriza? Será que isso é uma cultura que se criou e que aí leva essas pessoas que estão na fila a ter esse tipo de comportamento? Pois é, eu acredito que deve ser a mesma sensação de que quando a gente abre uma empresa, a gente acha que os nossos amigos vão comprar da gente.
É. É a mesma. Eu acho que deve ser a mesma sensação. Assim, eu vou abrir um negócio, a minha família vai comprar, os meus amigos vão comprar. Você descobre que a sua família não vai comprar com você. Você não tem amigos. Descobre que isso é raridade. Você descobre que isso é muito raro. Então, eu acredito que, assim, tem essa cultura. E, assim, a gente também... Uma coisa que é muito triste é a questão que as pessoas, elas não têm o conhecimento da logística. Então, por exemplo, eu vi uma moça que tem uma loja no TikTok falando, poxa, eu fico muito triste porque eu paguei tantos reais de frete agora para chegar uma bolsa de 20 quilos de roupa e tudo mais. Aí uma pessoa falou assim, nossa, eu amo suas roupas, só que na rede vizinha, na rede tal, eu consigo comprar de 50 reais a mesma calça. Então as pessoas, elas não têm noção da logística que é pra gente trazer uma coisa pra cá, sabe? Quando você compra uma panela, quando você compra um forno. Eu comprei um forno numa feira, né, ano passado em Recife, eu paguei 8 mil reais no forno, eu tive que pagar frete. Ou seja, você compra um maquinário de quase 10 mil reais, você tem que pagar o frete pra isso chegar até você. Aí você fala, não, vou levar de avião, mais caro ainda. E é que a gente não tem a cultura da indústria. Então as pessoas elas não têm noção, às vezes, disso, entendeu? O morango, por exemplo, foi uma coisa que foi muito difícil. O pessoal fala assim, você não quer mais fazer morango. Eu falei, moça, não tem mais morango no estado. Eu comprava o lote cheio, eu falava pro cara do morango, vai chegar quantas caixas? 200, eu quero as 200. Mas chega morango estragado, chega morango ruim. Eu não consigo fazer morango da Amor com morango que tá minimamente machucado porque ele solta água. Então a gente tem uma limitação humana, uma limitação de insumos. E as pessoas, elas não têm essa noção, elas veem lá e falam, nossa, muito caro isso aqui. Tá pronto, mas tá ganhando muito. Entendeu? Então assim, ninguém valoriza o esforço de ninguém. Exatamente. A minha mãe, ela planta hoje no sítio e ela tem um incentivo de adubo fiscal da prefeitura. Sim. Aí ela chega na feira, o pessoal, não, tá muito caro o milho. Isso porque ela tem incentivo ainda. Hoje os preços para você plantar uma cenoura, um tomate, uma alface é absurdo. Qualquer E aí coisa. chega na mesa do produtor e pensa, não, mas é só um tomate. De todas as dificuldades, o que você guarda para você com a maior dificuldade como empreendedora e já com essa consolidação em 2 anos da doceria? Encontrar pessoas que tenham o mesmo propósito que você. Não é só mão de obra, é mais do que a mão de obra, né? É mais do que a mão de obra. Porque, assim, existe uma questão que as pessoas, volto a dizer, elas não têm noção do quão caro é você manter um negócio, por mais que ele seja hoje um sistema só de delivery, a gente tem um custo alto, a gente paga imposto como uma loja física, a gente tem os custos, não tem os mesmos custos de uma loja física, porque não paga aluguel, não paga algumas coisas. Mas o custo ele é alto, a operação é alta. O investimento para você lançar uma linha de alguma coisa é caro, porque tem panela, tem forma. Por exemplo, as minhas formas de bolo não são iguais às formas das minhas tortas. Então lá vai, 30 formas de cada um. Aí você compra do bolo, não serve para torta, da torta não serve para o bolo. Então, quando uma pessoa chega na sua loja para trabalhar e ela não tem essa noção do quanto custa uma operação, ela olha e ela fala, nossa, mas ela podia me pagar mais do que isso. Eu recebo tão pouco. Aí a gente tem uma cultura no Brasil de que o salário é mínimo e a pessoa pensa que o esforço também tem que ser mínimo. Só que ela fala, só que aí a conta não fecha, porque se essa pessoa não te dá lucro, você não consegue pagar ela. Ela fala, não, eu vou trabalhar aqui pelo mínimo, vou fazer o mínimo. Só que ela precisa te gerar lucro, ela tá ali para te gerar lucro, para você conseguir reinvestir, para você conseguir pagar o investimento daquele produto. Não, e você fala de uma das características mais fortes do nosso mercado, ainda é forte, por mais que tenha diminuído, mas nós temos um mercado que é característico do poder público, né? Tem muita influência, a maior parte do PIB ainda é em função do poder público. E o sonho, eu quando dava aula nas faculdades, na universidade, a primeira pergunta que eu fazia no primeiro dia de aula, o que você quer quando você sair daqui? 99% dos estudantes respondiam que era fazer um concurso público para ter um cargo, para ter estabilidade. Ninguém se desafiava, né? E a gente observando essa questão desse sonho de estabilidade, qual é o nível de felicidade que você aposta nessa estabilidade? É não fazer, é não evoluir, é parar no tempo,
Qual é a contrapartida dessa estabilidade? Pois é, mas é que é uma estabilidade falsa, né? Exatamente. Sabe por quê? Porque quem era concursado, quem é concursado hoje, que recebia 10 mil reais há 10 anos atrás, tinha um poder aquisitivo e ela recebe hoje, ela não acompanha. Vamos dizer que a pessoa ganha 20 mil reais hoje no concurso. A inflação fechou em quanto? Fechou em 10. Ela recebeu quanto de aumento no mês? 5%. Ela ficou pobre 5%. O povo não faz essa conta. Não, e a instabilidade... E aí a pessoa fala, meu Deus, eu vou no mercado com 500 reais, não compro mais nada. Você está ficando mais pobre a cada ano. E não faz nada. E não está percebendo. E não faz nada para mudar essa realidade. Eu sou bem sincera, assim, concurso nunca passou pela minha cabeça. Eu sabia que... Eu não sabia que eu queria ser empresária, eu tinha o sonho de ser bancária, né? E aí, no meio do processo ali, de tanto ter incentivo quando era criança, de ter outras fontes de renda e tudo mais, acabei voltando para o empreendedorismo. Mas eu sempre soube que eu não queria fazer concurso, porque meu pai sempre falava isso: minha filha, esse negócio de concurso não dá futuro, isso não dá dinheiro, porque tu vai ficando mais pobre, aí tu acha que tu tá estável, mas tu não tá, e tu vai morrer naquilo. Então, assim, o empreendedor, tem dia que ele pode comprar uma padaria, tem dia que ele pode comprar um pão. Mas você consegue ali driblar, se você tiver o jeito de você investir de uma forma que você coloca aqui, depois você coloca um pouquinho aqui e vai diversificando. Eu acredito hoje que eu fiz a escolha certa. É fácil? Não é fácil. Mas eu não queria ter essa estabilidade de concurso. Eu acho que eu não ia conseguir dormir tão em paz. Vitória, aonde você quer, onde você sonha que a Doceria Penso esteja daqui a 5 anos? Eu quero que ela esteja transformando pessoas não só aqui, mas no Brasil, que dirá no mundo, através de cursos, palestras, porque eu acredito que quando você realmente coloca uma coisa na sua cabeça, que é isso aqui vai dar certo e não tem outra alternativa, eu vou fazer isso aqui dar certo, começando da sua casa, com o que você tem, é super possível. Eu comecei em 2017 com uma frigideira da minha casa e eu começaria de novo hoje, se fosse necessário. Então eu quero que ela esteja assim, sendo conhecida não apenas no mercado local, mas fora, porque hoje eu já iniciei um trabalho de levar essa comunicação para as pessoas, levar dicas sobre empreender, sobre receitas, o que você pode fazer, o que você não deve fazer quando você abre um negócio. Então, eu acredito que a gente vai ser mais conhecido no âmbito nacional, quiçá no âmbito em outros países, mundial. E acredito que em Roraima a gente vai se tornar uma referência ainda mais forte, porque eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça, que é, eu quero crescer, mas eu quero crescer com responsabilidade para não deixar que a vontade de crescer seja maior do que o meu propósito e a minha qualidade. Eu poderia estar bem maior hoje, se eu não focasse exclusivamente na qualidade dos meus doces. Então eu quero que tudo que saia, por mais que saia menos do que eu poderia vender, mas eu quero que saia com excelência. Mas a qualidade que gera excelência é o que te colocou em 2 anos na posição que você está hoje. Exatamente. Você é referência no mercado. Se você pudesse voltar a 2017, lá com a frigideira, como você falou, e a gente está chegando no final do nosso bate-papo, e a gente sempre pede no final que o entrevistado dê a sua mensagem. Pegando então a Vitória lá de 2017, ainda sem essa experiência toda, todo esse conhecimento que você agregou, todas as pauladas que a gente pega ao longo do tempo, qual é a mensagem que você passa para uma turma que está vindo? É uma geração diferente, é uma geração que valoriza mais a tela do que o relacionamento, do que a relação, é o olho no olho, pele na pele. A gente está transferindo bastão para uma geração que pensa desse jeito, que vive em bolhas. Qual é a mensagem que você passa para que as pessoas sofram menos? Que sofrer, vão sofrer. Não levar para o lado pessoal algumas coisas que pessoas mais velhas te falam. Porque às vezes a gente vê uma bronca, uma briga, fala, mas ele não gosta de mim. Agradeça enquanto essa pessoa está falando com você. Porque se ela, é igual o pai, assim, quando o pai briga com a gente, sabe? Então, nem tudo é pro lado pessoal. Às vezes a gente tem que ouvir umas verdades. E eu acredito que Deus, ele foi muito bom comigo quando ele colocou pessoas, né, quando eu tinha cargo CLT, que brigavam muito comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito comprometida, mas eu sempre tive muita dificuldade de aprender as coisas. Então,
Às vezes eu olhava aquilo ali e falava, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso aqui, é muito difícil. A pessoa ia lá e brigava e falava, vai conseguir sim, se tiver boa vontade vai conseguir. E eu falava, mas não é falta de boa vontade. Aí a pessoa ia lá e brigava mais ainda. Então, eu agradeço por todas as vezes que eu voltei para casa chorando porque alguém brigou comigo no meu trabalho, falando assim, você pode conseguir, você vai conseguir, se você tiver boa vontade, você vai. E eu falava, meu Deus, essa pessoa me odeia. Ela não odeia você. Não. Às vezes a gente leva tudo muito para o pessoal e eu vejo que essa geração de hoje, ela é muito imediatista, sabe? Que é tudo para agora, porque a internet é tudo muito rápido, os vídeos estão cada vez mais curtos, é tudo sem paciência. Então, se a gente se compara, né, com os nossos pais que com 20 anos estavam casados, com filhos, então você está no tempo certo. Eu tenho colegas que falam assim, meu Deus, você é tão nova, já tem tudo. Eu falo, gente, não é bem assim. Então, você está no tempo certo. O tempo certo, ele não existe. Você tem 40 anos, é o tempo certo para você abrir uma empresa, para você começar uma faculdade. O tempo perfeito, ele não existe. É o nosso tempo, o tempo ele é individual de cada pessoa. E nem tudo que as pessoas falam, você tem que levar isso pro pessoal e guardar isso pro seu coração, porque isso só vai fazer mal, isso vai atrasar você. Às vezes uma pessoa te fala uma coisa, ela vai para casa e esquece, e tu fica lá dias remoendo. E eu já fui essa pessoa. Hoje não. Hoje ela fala alguma coisa ali, eu vou, absorvo, vejo se é uma coisa construtiva, vejo se vem de uma pessoa que tem alguma coisa a agregar. Se tem alguma coisa a agregar, eu falo, não, deixa eu observar aqui. Ah, não, acho que isso aqui eu posso melhorar, acho que isso aqui eu posso mudar. Mas se não, não. Legal. Pessoal, conversei com a Vitória Príncipe. Obrigado, Vitória. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço. E acho, não tenho certeza, pessoal. A gente criou o podcast com essa, a missão é essa. O propósito da gente é mostrar, não é que o nosso estado tem jeito, é que o Brasil tem jeito. Mas tem muita oportunidade. Né? E tem muita tem oportunidade. Tem muita oportunidade, mas tem pouca gente visualizando as oportunidades. Ou seja, a gente tem que acreditar mais em quem acredita em si. Né? O teu projeto foi um projeto que você definiu na sua cabeça que ele ia dar certo. E deu certo. E aí vira o céu é o limite. Né? Dentro dos seus investimentos, das suas capacidades, da sua responsabilidade como empreendedora, você vai dimensionar o teu negócio. Eu falo que Roraima é uma terra, assim, eu posso falar com propriedade porque eu morei fora, né? Então, eu não troco o meu estado. Eu quero casar aqui, eu quero criar os meus filhos aqui. É uma cidade maravilhosa. Eu sou apaixonada, eu sou daqui, né? Então, eu sou suspeita para falar, mas tem muita oportunidade. Para quem quer trabalhar de verdade, crescer, Roraima é maravilhoso. Roraima é uma terra de oportunidades. E pensando dessa forma, pessoal, eu fico muito feliz, muito feliz com esse tipo de entrevista, porque a gente não tem oportunidade de conhecer todo mundo que faz esse estado ser o que é, né? Poderia estar melhor? Com certeza, mas eu acho que é tudo no tempo certo, é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Né? Eu acho que Ele preparou o seu caminho para Ele colocar hoje de frente a frente com um negócio que está dando certo, que daqui a pouquinho vai estar com loja, né? vai estar resolvido todos os problemas de logística, de entrega, de tudo, e ela vai estar cada vez maior no mercado que merece. Merece gente que pense como você. Né? E por isso a minha felicidade de ter conversado com uma pessoa que inspira. Né? No teu resumo tem lá, você não vende produto, você vende experiência. E é isso que as pessoas têm que entender. As pessoas não estão atrás de produto. Produto tem um monte de produto igual, né? Mas a diferença é o quê? É a experiência. Eu falo que às vezes a pessoa ela vai comer o meu doce, daqui a 5 anos ela não vai se lembrar o doce que ela comeu, mas ela vai lembrar da sensação que ela teve de quando ela estava naquela mesa, naquele momento, naquele Natal com a família dela. E pegando esse gancho da Vitória, pessoal, eu digo, as pessoas vão lembrar de um monte de coisa a teu respeito, né? A respeito da gente. Mas a única coisa que fica é a forma como você se relacionou com aquela pessoa. E no mercado é isso, pessoal. Ninguém simplesmente entrega alguma coisa, ninguém simplesmente tira pedido de alguma coisa. A gente conquista as pessoas. E as empresas de sucesso têm como cultura organizacional, em vez de fechar negócio, conquistar clientes. Então, que venham mais empresas como a sua para dignificar esse nosso mercado e profissionalizar também. A gente precisa disso. Verdade. E profissionalização só nasce a partir do planejamento, que é algo que é tão difícil para o empreendedor ver, para o empresário ver o peso do planejamento e a economia que isso gera.
Então, segunda-feira tem mais podcast Falando com Negócio. Obrigado aí a todos vocês. Até a próxima, com mais um Falando de Negócios com Weber Negreiros.